Que a paz de Cristo esteja a todos os irmãos. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, este vídeo eu quero falando tocante da confirmação do ministério, o quarto anjo. Por que Deus confirma o ministério, o quarto anjo? E como? Na verdade, isto é o que Deus prometeu. E que Deus prometeu que vai confirmar o seu ministério com o poder do alto. E o povo de Deus estava aguardando tanto este dia da confirmação do seu ministério. Então, hoje é a data própria que Deus havia revelado para a sua serva. Deus revelou para a sua serva que dia 26 de fevereiro de 2025 que será a confirmação do ministério, o quarto anjo. E nós estamos no período, hoje dia 26 de fevereiro. Então, por que a confirmação? Por quê? Irmãos, então nós vamos esclarecer o porquê. E uma outra coisa é que dia 3 de dezembro de 2024 começou a contagem de 190 dias para Cristo incorporar. E assim, nesta hora, neste período, nós já estamos no dia 26 de fevereiro, período da confirmação, que Deus confirma o ministério que Ele levantou com o poder do alto. E eu vou esclarecendo que é neste período da confirmação que começa o anúncio da queda de Babilônia. É neste período que Deus levanta o seu povo com o poder do alto para denunciar a queda de Babilônia. Por quê? Porque nós estamos vivendo no período da queda de Babilônia. E a queda de Babilônia conclui-se no período da saída do decreto dominical. E nós já estamos vivendo dentro do decreto dominical visível. Mas primeiramente, compreenda alguma coisa, em que o decreto dominical foi posto nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 2020. Foi posto o decreto dominical nos Estados Unidos. Aquele é o decreto dominical que mais devemos considerar. Porque todos os decretos que estão seguindo é só para complementar. É por isso que no dia 29 de junho de 2023 foi colocado o decreto dominical na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os juízes, os advogados adventistas colocaram na Suprema Corte o decreto dominical em 2023. E Deus havia revelado também para a sua serva, a irmã Deusilene, que no dia 28 de janeiro de 2025 sairá o decreto dominical visível. Irmão, foi no dia 28 de janeiro de 2025 que saiu o decreto dominical visível, primeiramente pela Igreja Adventista, para cumprir o Daniel 11, o verso 31. Todos os decretos, primeiramente, saem pela Igreja Adventista. Então, irmãos, vejam muito bem. E agora, nós já estamos vivendo neste período do decreto dominical visível. E o decreto visível, que saiu no dia 28, é o mesmo projeto dos Estados Unidos, projeto 2025 dos Estados Unidos, e é o mesmo projeto da Igreja Adventista, chamado Frente ao 25 da Igreja Adventista. Este mesmo é o decreto dominical visível. Irmãos, nós estamos vendo todos esses decretos que estão agitando os Estados Unidos, por exemplo, todos se alegrando que Trump trouxe o cristianismo de volta pela nação,
Trump trouxe a Bíblia de volta. Ele também vai colocar todos os 10 mandamentos nas salas de aula, irmãos. Deus revelou na sua serva, a profetisa do Senhor, a irmã Deusilene, que no dia 6 saiu o decreto dominical visível pelos Estados Unidos. E foi nos Estados Unidos que saiu este decreto no dia 6 de fevereiro. Irmãos, saiu no dia 6 de fevereiro de 2025 o decreto pelos Estados Unidos. E assim veja, e assim os decretos venham avançando cada vez mais. Trump é ainda mais outro decreto que ele assina. No dia 6, ele assinou um decreto para acabar com todos os preconceitos anticristãos, para defender a liberdade religiosa, para defender os cristãos. Este é o decreto de perseguição, queridos irmãos. Então, neste exato momento, vejam que agora mais outro decreto que Trump assina, que agora o cristianismo será obrigatório por toda a nação americana. E quando o cristianismo é obrigatório, irmãos, isto não é normal. Algo terrível está por trás disto. E Trump assina também que Cristo deve ser considerado, todos devem acreditar em Cristo como Rei dos Reis. Quem não acreditar em Cristo como Rei dos Reis é chamado de blasfemador. Ele está blasfemando. E quem blasfemar será uma punição. Irmão, vejam os decretos, como é que os decretos estão avançando. Vejam. Então, é desta forma nós estamos vivendo. Este é o decreto dominical visível, mas os adventistas não veem o decreto visível ainda. Eles apenas veem a Igreja unida com o Estado, mas eles não veem o decreto visível, eles não veem a imagem da besta. E eles ainda dizem, mas um passo para a saída do decreto dominical. Que cegueira, que engano terrível. Tudo isto, este engano todo, é pela falsa liberdade religiosa. Os adventistas não veem a imagem da besta, por quê? Porque é a Igreja Adventista que tem o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Foi a Igreja Adventista que recebeu o encargo no Concílio Vaticano II, em 1965. Recebeu o encargo de promover a liberdade religiosa, de promover a paz na terra. Irmãos, vejam. Foi em 2003 que a Igreja Adventista se assentou na ONU, colocou o pastor Ganoni Diop como diretor de liberdade religiosa, de assuntos públicos e liberdade religiosa mundial. E a Igreja Adventista está na ONU. Ela está na Casa Branca, a Igreja Adventista está na Casa Branca, no escritório do governo Trump. É o pastor Bick Knott que está lá. Não só a Igreja Adventista, mas todos os templos, todas as igrejas evangélicas estão lá no escritório do governo Trump. Mas o principal que está em frente desta falsa liberdade religiosa é a Igreja Adventista. É por isso que todos os decretos saem primeiramente pela Igreja Adventista. Irmãos, veja o engano. Agora, desde 2003, em cada igreja local, começou a se desenvolver este departamento de liberdade religiosa. Cada igreja local tem um diretor da falsa liberdade religiosa. E este diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa que está em cada igreja local, isto representa uma união da igreja com o Estado.
Porque o diretor de liberdade religiosa, ele é um diretor que é uma autoridade no Estado, ele tem um encargo no Estado, e isto representa a união da igreja com o Estado. Para você que é adventista, se você ver, por exemplo, dentro da igreja tem o departamento do Ministério da Mulher, tem o departamento da Escola Sabatina, tem o departamento da JA e tem outros departamentos. Esses departamentos tem um departamento que somente pertence à igreja. Mas quando o departamento de liberdade religiosa, este é um departamento que tem a ver a igreja com o Estado. Por quê? Assuntos públicos e liberdade religiosa, assuntos públicos têm a ver com o Estado e liberdade religiosa tem a ver com a religião. Então, isto é uma união da igreja com o Estado. Então, somente o diretor da liberdade religiosa, que tem autorização no Estado, ele é uma autoridade no Estado. Então, vejam o engano. Ali está a formação da imagem da besta. Então, irmãos, é a razão pela qual, com esta falsa liberdade religiosa, com esta imagem da besta, Babilônia caiu. Nós estamos no período da queda de Babilônia. E como Cristo purificou o templo 2 vezes, e desta forma também será dados 2 avisos nesta última hora. E nos 2 avisos que temos o primeiro aviso, que é da queda de Babilônia, e nós já estamos neste período da queda de Babilônia. E é neste período da queda de Babilônia que Deus levanta o seu povo com o poder do alto, com entusiasmo santo para anunciar a queda de Babilônia. O segundo aviso que sai dela, povo meu, será no período da chuva serôdia, na incorporação de Cristo, período que Cristo, incorporado pelo seu servo, em um corpo de um homem, neste período, será o período da chuva serôdia. É o período do poderoso anjo do Apocalipse 18. É o período que será dado o segundo aviso, sai dela, povo meu. Mas o primeiro aviso é com entusiasmo santo. O primeiro aviso é com o poder do alto. Então, irmãos, neste momento, a partir desta data, dia 26 de fevereiro que nós estamos, daqui em diante para frente, Deus levanta o seu povo com entusiasmo santo para denunciar esta falsa liberdade religiosa, esta imagem da besta, esta união da igreja com o Estado. E é daqui em diante que a igreja adventista terá nome por levantar uma nova liderança. Deus levantou a nova liderança e desta forma a igreja adventista terá nome. Daqui em diante, todos aqueles que fizerem parte deste ministério, que crerem e unirem-se neste ministério, são estes somente que serão chamados de adventistas do sétimo dia. Mas aqueles que não fazerem parte deste ministério serão apenas chamados de adventistas. Por que serão chamados apenas de adventistas? Porque eles vão tirar o selo, de acordo com Daniel 11, verso 31. Eles vão tirar o selo, que é o sábado. Quando tirarem o selo, que é o sábado, e colocarem o domingo, então, desta forma, eles tiraram o selo, e por isso que serão chamados apenas adventistas, não adventistas do sétimo dia. Porque é o santo sábado que contém o selo do Deus vivo. Mas é somente este ministério que vai obedecendo a todos os mandamentos, guardando assim o santo sábado. E desta forma, ela mantém o selo do Deus vivo, e assim serão chamados de adventistas do sétimo dia. Mas aqueles que não aceitarem
e permanecendo com a liderança rejeitada, vão tirando o selo que é o sábado, colocando o domingo, que é a abominação desoladora. Então, desta forma, eles apenas serão chamados de adventistas. Irmãos, una-se com o ministério que Deus levantou, a nova liderança que Deus levantou. Elias Joanã de Silene Souza, nova liderança. É por isso que a Igreja Adventista terá nome pela nova liderança. E aí cumpre-se a profecia da serva do Senhor, Eliseu White, que a igreja estará talvez prestes a cair, mas não cairá. E desta forma que a igreja não cairá, por Deus levantar a nova liderança, a igreja permanecerá firme. Somente os membros que cairão, que desobedecerão à doutrina de Cristo. E dessa forma, os que desobedeceram à doutrina de Cristo são esses que estão promovendo a falsa liberdade religiosa, são esses que estão promovendo a falsa paz na terra. Então veja desta forma, mas o quarto anjo permanecerá firme, obedecendo a todos os mandamentos e obedecendo a todo o espírito de profecia, queridos irmãos. Então vejam a profecia. Nós já estamos no período, chegou, começou a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. É com departamentos de assuntos públicos e liberdade religiosa que a Babilônia caiu. Todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. Irmãos, aí está o porquê que Deus confirma este ministério com o poder do alto. É nesta hora que Deus, a partir de agora para frente, Deus vai levantar o seu povo com o poder do alto, com entusiasmo santo, para denunciar a queda de Babilônia. Aqueles que não fizerem parte deste ministério, então esses serão obrigados para aceitar o falso cristianismo. Serão obrigados a aceitar o falso avivamento. Irmãos, a serva do Senhor lhe foi revelado. Ela viu o mundo inteiro se convertendo no falso cristianismo. O mundo inteiro abraçando as leis dominical, o decreto dominical. Veja, todos aqueles que não fazerem parte do ministério que Deus levantou, esses serão obrigados a aceitar o falso cristianismo. Aceitando o falso cristianismo é você adorando a besta, é você adorando a imagem da besta. E adorando a besta é você permanecendo dentro dos templos católicos. Adorando a imagem da besta é você permanecendo dentro dos templos adventistas, dentro dos templos pentecostais, todos evangélicos. Quando você permanece ali, você está adorando a imagem da besta. Porque a imagem da besta é a união da igreja com o Estado. São todas as religiões, todas as igrejas unidas com os Estados, todos promovendo liberdade religiosa. Irmão, veja, desta forma você está adorando a besta, você está adorando a imagem da besta, e você vai receber as 7 últimas pragas. Este é o grande apelo para você. Una-se com o quarto anjo. O único ministério que não vai obedecer ao decreto dominical. Se hoje os adventistas não veem a imagem da besta, porque os adventistas, a igreja adventista, ela mesma é a principal imagem da besta. Ela recebeu um encargo. É por isso que ela está na ONU, está na Casa Branca. E assim, veja, une os católicos evangélicos e veja dessa forma, irmãos, estamos no período da Babilônia. E isto é o que representa a confirmação do ministério, o quarto anjo. E assim começa hoje, dia 26. Então, que Deus seja louvado pela honra e glória
e que o Senhor continue abençoando a todos aqueles que estão crendo neste ministério, o quarto anjo, aqueles que estão unidos neste ministério, queridos irmãos. Chegou a hora que Deus levanta o seu povo com Deus e ânimo santo, com o poder do alto. Em seguida vem a chuva serôdia. Será dado, segundo aviso, sairá da povo mesmo. Então, louvado seja Deus. Amém e amém. Irmãos, em agosto de 2024, o Senhor revela que era para nós parar de pregar a mensagem nas ruas e praças, porque tinha sido somente um sinal. Então, nós passamos 6 meses sem pregar a mensagem. E agora, no dia 26 de fevereiro, ele revela que devemos retornar às pregações nas ruas e praças, não mais como somente um sinal, mas para iniciar a mensagem da queda de Babilônia. Agora, essa mensagem que vai ser iniciada é para que nós possamos receber o entusiasmo santo para poder proclamar a mensagem com o poder do alto. Então, eu peço aos irmãos que estejam unidos com esse ministério, que vamos pregar nas ruas e praças, desmascarando a queda das igrejas, para que Deus possa derramar o entusiasmo santo sobre este ministério. Que Deus nos abençoe e nos ajude eternamente. Amém. Os 10 falsos mandamentos que vai ser posto nas escolas, esses de baixo, esses 10 mandamentos de baixo aqui, é o do catecismo, é da Igreja Católica, que manda guardar domingos e festas. Saúde a todos com a paz de Cristo, que é a mesma que está nos corações, não sou hoje, mas eternamente, amém? Irmãos, estou aqui para fazer uma convocação para todos os irmãos que estão ligados com o Ministério Quarto Anjo, para que a partir de hoje, 26 de fevereiro, inicie a mensagem da pregação da mensagem do terceiro anjo, dando aviso da queda de Babilônia. Pois o Senhor ontem me revelou através de sonho que agora vai começar a pregação da queda das igrejas, né? Para que nós possamos ir para as ruas pregar essa mensagem, para que Deus possa nos derramar o seu Santo Espírito, para que a mensagem seja dada em um alto clamor. Então eu convoco todos os irmãos e irmãs que estão junto com esse ministério, aqueles que tenham o dom da pregação, para ir para as ruas pregar a mensagem da queda de Babilônia, porque Deus vai abençoar esse ministério com o poder do alto, para que essa mensagem seja proclamada no alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Deus nos abençoe e nos sonhos maternamente. Amém. Então, irmãos, vocês viram a revelação de Deus, que Deus revelou para a sua serva, Duzrane Souza, que hoje, 26 de fevereiro de 2025, inicia-se a mensagem da queda de Babilônia. Então, irmãos, vocês que estão no Brasil, vocês que estão em Angola, já está autorizado por Deus ir nas ruas, nas praças, nas igrejas, dar o aviso da queda de Babilônia, que a falsa liberdade religiosa é a queda das igrejas, que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é a igreja unida com o Estado, é a igreja unida com o Espiritismo, e o mundo todo tem que saber o que Babilônia fez. Se prostituiu com os reis da terra, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, mas está promovendo a perseguição. É a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. É a igreja unida com o Estado, como nós estamos vendo, um escritório da fé na Casa Branca, Estado unido com a igreja, para perseguir o quarto anjo, o movimento adventista fora dos templos adventistas. E quem está nessa liderança da imagem da besta é os templos adventistas, a liderança rejeitada, que está na cadeira da ONU com o pastor Ganoni Diop e na Casa Branca com o pastor Bill Quinotte. Então, de agora em diante, aqueles que permanecerem dentro dos templos adventistas estão sendo um adorador da imagem da besta. Aqueles que depois de ouvirem
estas mensagens e assim permanecer nos templos adventistas para promover essa imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, para apoiar os credos falsos, os credos de religiões espúrias. O cristianismo é espúrio, então está promovendo a imagem da besta. Então, inicia-se agora, como iniciou agora, hoje, 26 de fevereiro de 2025, o aviso da queda das igrejas, o aviso da queda de Babilônia. E nem demônios, e nem homens ímpios vai silenciar esta mensagem. Nem a ordem executiva de Donald Trump silenciará essa mensagem que começou no Brasil e se estenderá em todos os países da terra. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Para todas as pessoas que estão esta manhã aqui nessa estação de viagem, né? Quero falar para vocês que iniciou o período da implantação da Agenda 25 nos Estados Unidos. Pessoal, essa Agenda 25 é o fim do mundo. É a perseguição. É a Igreja unida com o Estado. Todas as vezes que a Igreja se une com o Estado, tira a liberdade religiosa. Então, nos Estados Unidos da América do Norte, agora em janeiro de 2025, foi implantado a Agenda 25. Essa agenda uniu Igreja e Estado. Significa que o quê? Que a nossa liberdade religiosa foi tirada. E para isso também, a Igreja da Profecia, que é a Igreja do 27º dia, tem a sua agenda. É a agenda também 25. Essa agenda começou também a entrar em vigor a partir de janeiro desse ano, né? Então, essa agenda da Igreja Adventista une a Igreja Adventista com o Estado. Ela está na Casa Branca, ela está na ONU, para promover uma tal de liberdade religiosa. Não sei se vocês já viram falar sobre essa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo. Pois é, essa liberdade religiosa é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. As igrejas caíram e se tornaram morada de demônio através dessa falsa liberdade religiosa. Aí as igrejas se uniram com o espiritismo, se uniram com tudo que não presta através da falsa liberdade religiosa. Então, pessoal, o que significa isso é que chegou o fim, chegou o tempo de nós dar o aviso da queda de Babilônia, pois as igrejas se tornaram morada de demônio, feito de todo espírito imundo e detestável. Então, esse foi o aviso que eu quis dar essa manhã para vocês, que todos vocês tenham uma boa viagem, né? E que fique apercebido para os acontecimentos, né? Chegou o fim. Tem poucos tempos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar nas nuvens dos céus, né? Pois a profecia já está se cumprindo, a queda de Babilônia já começou a ser dada a mensagem sobre a queda de Babilônia. Que Deus nos abençoe e nos salve eternamente. Amém. Babilônia caiu por causa da rejeição da verdade enviada do céu até a ela. Deus avisou para a sua igreja não se prostituir com os reis da terra. Deus avisou para a sua igreja não se unir com o espiritismo. Deus avisou para a sua igreja não se unir com o mundo. Deus disse para a sua igreja ser um povo peculiar e separado. Assim seria um povo poderoso, dando a mensagem do terceiro anjo. Mas ela, a igreja, com a missão para ser vista pelo mundo, se uniu com os reis da terra, isto é, com o Estado, isto é, com os países, para promover a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Caiu a grande Babilônia. Caiu
e está promovendo a imagem da besta assentado na cadeira da ONU com o pastor Ganoni Diop, e na Casa Branca com o pastor Milquinote, e na Casa Branca dos Estados Unidos está o escritório de fé, a Igreja Unida com o Estado, todas as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição